Olha só, vamos para mais um vídeo aqui com vocês. Felipe Queiroz na área. Estou num ambiente diferente aqui agora, mas vamos lá. Esse vídeo aqui é para falar um amigo meu que pediu aqui, o Tamilson. Ele pediu para gravar um vídeo explicando esse lance de responder o menu se o cara não interagir com o menu. Então é um fluxo que a gente está chamando aqui de sequência, caso o contato não interaja com o menu. Então aqui tem um exemplo que é o quê? O fluxo iniciou. E aí eu quero enviar esse menu, ó, para ele. Você já agradeceu a Jesus hoje? Escolha a opção, sim e não. Então, se a pessoa não responder ao menu, eu quero que tipo lembrar ela de interagir com esse menu. E para poder lembrar ela, eu preciso antes de enviar o menu, inscrever ela numa sequência, para que depois ela seja lembrada de interagir com o menu, de responder o menu. Então é exatamente isso que a gente faz nesse fluxo aqui. Então, após o bloco inicial, eu estou adicionando aqui o início do fluxo, né? Eu inscrevo ele numa sequência, que a gente já vai configurar ela, e aí depois eu exibo esse menu. E aí, caso ele responda o menu, ele vai descadastrar da sequência. Então, por exemplo, eu enviei a parte do menu para ele, e se passar 5, 10, 20 minutos se ele não responder, eu lembro ele de interagir com o menu através do fluxo de sequência. Assim que eu inscrever ele nesse fluxo de sequência, eu configuro em quanto tempo esse fluxo deve ser disparado, beleza? Então pode disparar em 1 minuto, 2 minutos, imediatamente, né? Então a gente precisa configurar o tempo ali de quando deve ser enviado esse outro conteúdo que é chamando a pessoa para interagir com o menu, beleza? Então, a gente, só para explicar aqui um pouco mais, vamos aproveitar que já tem todos os print screen aqui na tela, não tem muito o que fazer. E aí, ao criar a sequência e depois o fluxo, ou o fluxo e a sequência, a gente vai criar o fluxo que vai ser enviado, que contém o menu, e vai criar também um fluxo para lembrar a pessoa de interagir com o menu. Então, é um segundo fluxo. Esse segundo fluxo vai ser enviado através da funcionalidade de sequência. E aí depois a gente configura certinho a sequência, que ó, no exemplo aqui eu coloquei após 5 minutos e após 1 hora. Então após 5 minutos, o fluxo envia um lembrete, opa, você está aí? Escolhe uma opção aqui no menu. E aí eu configurei o quê? Mais 1 hora depois. E aí, cara, faz 1 hora que eu te mandei o menu e você não respondeu. Então é um exemplo do que você pode fazer. E dá para usar condição, sequência, usar um fluxo só para não criar vários. Neste exemplo a gente usou o mesmo fluxo, tá? Beleza? Então vamos fazer aqui rapidinho aqui, esse fluxo aí. Vamos criar aqui um nome para ele. Sequência menu. Então essa sequência menu é, é para lembrar a pessoa de interagir. Sempre sugiro colocar isso aqui, ó. Opa, já tem uma nova funcionalidade aqui que chegou também no bot conversa. Olha só que legal. Ao passar o mouse aqui, ele já clica, ele já adiciona a linha. Muito legal. Ele já interage, ele entende que o próximo conteúdo mais próximo é esse. Agora você passa o cursor aqui e clica. Legal? Ficou muito mais prático, né? Então, sempre após o bloco inicial, a ação é a de reiniciar a automação. Simples assim, beleza? E aqui, ei, está por aí? Escolhe uma opção, tocando no menu acima. Então, é essa a mensagem que vai ser enviada pela sequência. Esse é o fluxo da sequência, beleza? E vamos fazer o fluxo se o usuário não responder. Fluxo com o menu antes da sequência. Ou somente fluxo do menu, beleza? A gente vai entender que é isso. Então esse é o fluxo com o menu. Mesma coisa. Vamos apagar isso aqui. Maisinho. Toca aqui a arrastação. Isso ficou muito prático. Nossa, isso aqui facilita muito. Muito bom isso.
Reiniciar a automação é o nome. Simples assim. Às vezes o contato tá com a automação pausada e tal. Ele não recebe o fluxo. Então agora eu toco no mais e coloco uma outra ação. Pode ser até mesmo na própria ação aqui, mas vamos fazer separadinho. Então o fluxo foi reiniciado caso esteja pausado. Aqui vamos adicionar uma ação chamada inscrição em sequência. Aqui a gente vai procurar a sequência. Não respondeu. Menu, deixa eu ver se já tem alguma aqui, ó. Não tem. Beleza. Pode ser que não tenha. A gente vai criar. A gente vai criar, vai ser melhor. Tá? Então a gente não tem a sequência. Eu não tenho nenhuma aqui. Se eu tinha, já assumiu. Alguém deletou. A gente vai adicionar o menu agora. Então a gente pode escolher aqui botão lista ou número. Né? Então nesse caso é o botão lista, por caso a pessoa não interage com o menu. Texto da pergunta. Ah, já bebeu água hoje? Vamos fazer de conta que é um nutricionista aqui. Já bebeu água hoje? Ver opções é quando a pessoa tocar, salva aqui, tá? E aí a opção é sim e a outra opção é não. Beleza? E aqui, se a pessoa responder, o fluxo vai seguir. Mas antes eu quero fazer a pessoa ser descadastrada, descadastrar de sequência. Se ela interagir, eu não quero lembrar ela para responder o menu, eu quero que ela não receba mais a mensagem. Se não tiver descadastrado de sequência e a pessoa respondeu, ela vai ainda receber aquela mensagem. Beleza? Então aqui eu vou descadastrar da sequência que a gente ainda vai criar. Então aqui ela vai responder o sim, beleza? Sim. E aqui, não. Não. Beleza? Só para ilustrar. E aqui é o sim. Simples assim. O fluxo está concluído, o fluxo está criado. Vamos configurar agora a inscrição de sequência. Vamos aqui em automação. Algumas horas depois. Agora a gente vai aqui em sequência, adicionar nova, sequência menu. Tá um pouquinho lento hoje. Eu também tô no 4G talvez, mas tá rápido até, ó. E aí a gente vai procurar aquele fluxo lá, que é o sequência, como que é o nome? Vamos ter certeza aqui se é isso mesmo. Já deixa o like no vídeo. Algumas horas depois. Que seja esse aqui. Que seja esse fluxo. E aqui a gente selecionou então o fluxo. A gente quer programar o envio dessa mensagem 5 minutos depois. Se a pessoa não interagir, 5 minutos após a inscrição na sequência, a gente vai enviar um fluxo para ela, beleza? E aí eu posso colocar várias vezes para enviar essa mensagem. Sei lá, 2, 3 vezes. Enviar o mesmo fluxo, não tem problema. Então, 5 minutos. A gente pode aumentar o prazo aqui para 10 minutos, 1 hora, a qualquer momento. A mesma coisa aqui. Mais uma meia horinha aí. 20 minutos, meia hora. Então ele vai tentar 3 vezes falar com a pessoa. Interage com o menu, interage com o menu. Depois desistiu. E aí depois pode enviar uma sequência ainda para encerramento. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Depois de 1 hora que a pessoa não interagiu, a gente deu tempo suficiente para ela poder interagir. Mas se ela não quiser interagir, você pode pôr até o prazo máximo aqui. E aí, após isso, a gente adiciona um mesmo fluxo ou um encerramento aí, ó. Fluxo que conecta com encerramento, encerrar atendimento. Então a gente manda uma mensagem de
Por falta de interatividade, estou encerrando esse atendimento. Beleza? Então é isso. Aí a gente precisa voltar no fluxo. Vamos voltar aqui no fluxo. Então, o fluxo de sequência está criado, vai mandar uma mensagem, e o fluxo com menu vai inscrever e descadastrar na sequência. Então, esse aqui eu inscrevo, sequência menu FQ. Se a pessoa não responder, né, no menu, não interagir, eu envio a sequência depois de 5 minutos, depois de 10, depois de 30, depois de 99. Se, por exemplo, após 5 minutos a gente mandou a mensagem com o fluxo de sequência e a pessoa, agora eu tomei vontade de interagir com o menu. Então ele vai passar aqui pela etapa de descadastrar da sequência. Então ele vai ser descadastrado e vai ser descadastrado, beleza? Isso aqui está separado porque é um caminho diferente do outro, beleza? Aqui ele escolhe um caminho, aqui ele escolhe outro. Então a gente tem que criar dois blocos diferentes mesmo para poder funcionar certinho. Show de bola? Não consigo testar isso na prática agora, mas vamos recapitular. A pessoa entrou no fluxo, ela é inscrita na sequência. A sequência é para ser ativada após 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você achar melhor. E aí o fluxo de sequência vai enviar uma sequência para a pessoa lembrar de interagir com o menu e escolher uma opção. Neste exemplo, a gente fez 3 tentativas enviando a mesma mensagem. A gente pode variar a mensagem lá também. E depois a gente pode enviar uma mensagem de encerramento. Ou a qualquer momento, por exemplo, a gente pode incluir uma etapa para que a pessoa, ao invés de receber somente a mensagem de interagir com o menu, perguntar para ela mandando um texto. Então a gente pode colocar uma etapa para isso, beleza? Então a gente tentou pedir para ela uma, duas, 3 vezes para interagir com o menu. Você pode fazer então uma tentativa de perguntar alguma coisa. E claro, você pode mandar para o mesmo fluxo, esse fluxo de sequência, ou para um outro fluxo. Então, aí a gente precisa usar condições. Então, por exemplo, condições de etiqueta. Então, a gente pode adicionar aqui uma ação, ó, do tipo adicionar etiqueta. E a etiqueta tem que ser o quê? Para identificar que ela recebeu essa etapa do fluxo, que é o menu. Então, menu, sei lá, recebeu. Deixa eu ver se tem aqui. Recebeu o menu. Deixa eu ver se tem alguma coisa de menu aqui, ó. Vamos supor que é o menu 1. Então, eu sei que a pessoa, quando passou por aqui, ela recebeu o menu 1, tá? Então, ela parou nessa etapa. Então, no começo do fluxo, eu posso colocar uma condição para verificar se ela já recebeu o menu 1. Então, a gente muda aqui o caminho, ó. Opa, eu até confundi aqui. Não é esse daqui, não. É o condição. Esse aqui. Então, a gente vai verificar depois do fluxo iniciar se a pessoa já tem aqui uma condição. Beleza? A condição eu quero que ela que o bloco de condição me diga se ele já tem etiqueta menu 01, né? Menu 01, isso. Menu 1, 001 menu. Se ela tiver o menu 001, significa que eu posso pular essa etapa, ir para uma próxima etapa, ou fazer algum caminho do tipo, tá? Então aqui é. Então eu posso mudar até para ficar mais fácil, ó, não é. Pra ficar mais fácil aqui o caminho, ó. Ó, não é menu, então você segue lá para entrar para lá de cima. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso aqui. Deixa eu ver. Esse também está funcionando. Então o que eu quero dizer aqui? Vamos retomar aqui. De repente ficou mais difícil agora. Claro, com condição sempre fica um pouco mais difícil. Então eu quero fazer o seguinte. Vamos dizer que ela passou a primeira vez aqui. Etiqueta não é menu. Então beleza, ela segue o caminho. Mas se ela vai passar de novo pelo fluxo, então eu quero saber se ele recebeu o menu. Ah, ele recebeu o menu. Então eu não quero mais mandar o menu para ela. Eu quero mandar uma pergunta em texto. Então eu posso usar um bloco de conteúdo que vai ser a mesma coisa. Já bebeu água hoje? Exclui isso aqui. E aí você pode colocar um atraso digitando, né? Ó. Salvar.
Me diz, você já bebeu água hoje? Aí você vai salvar onde você quiser salvar, pode ser um caminho personalizado, é texto. Já bebeu água hoje, seria o campo, né? Já bebeu água, tal. Ou não precisa salvar, ou salva. E aí, então, é isso. O que acontece? Eu vou mandar de novo a pessoa para o mesmo fluxo, numa outra etapa. Só que ao invés de pedir para interagir com o menu, de repente ela não está afim de interagir com o menu, você manda ela responder. E aí, se ela respondeu, era a sua última tentativa, e aí segue o fluxo. E aí, claro, você também pode usar uma condição para verificar o que que ela respondeu na pergunta, se possui não, se possui sim. Claro, dá para usar IA também para validar o tipo de resposta que ela deu, para depois armazenar essa informação e trazer ela para o caminho se sim, se não, tudo personalizado. Então, depois que a pessoa responder, segue o fluxo para as próximas etapas, sim ou não, usando condições. Então, recapitulando essa etapa final aqui, que eu adicionei mais uma camada, ela não interagiu com o menu, mandei mensagem para ela interagir com o menu, ela não quis interagir com o menu de jeito nenhum. Então, na última etapa, eu posso cancelar esse de encerramento, posso adicionar uma outra etapa antes de encerrar, que é o quê? Eu vou mandar o próprio fluxo que a gente está aqui agora, fluxo com o menu, se eu não me engano é isso. Então, eu vou mandar a pessoa para o próprio fluxo com o menu, e aí, por conta da etiqueta que ela recebeu a primeira vez, ela vai, o fluxo vai entender que eu já tentei fazer ela responder o menu, chamei ela para responder o menu, interagi com o menu, ela não quis. Então eu mando de novo ela para o próprio fluxo aqui, ó, para o fluxo. E aí, como ela já tinha a etiqueta de que tinha recebido o menu nessa etapa aqui, então ao mandar ela de novo para o fluxo, ela vai passar aqui nessa portaria, nesse pedágio, e vai entender, ó, etiqueta não é menu, não sai por cima. Então ele não é verdadeira a condição, então aqui significa que a pessoa já tem a etiqueta. Se ela já tem a etiqueta, então eu quero mandar uma mensagem de texto usando o bloco de salvar aqui dentro do bloco de conteúdo. Módulo salvar dentro do bloco de conteúdo. Então é isso, aqui dessa forma a gente deixa bem fechadinho os caminhos e aí a gente coleta aqui a pergunta e se a pessoa interagiu ou não interagiu com o menu, a gente vai perseguir ela mais um tempo, beleza? Então a gente pode dar uma visualização aqui, ó. Já foi direto pro menu, beleza? Sim ou não, passa certinho. É isso que a gente espera que aconteça. Esse caso aqui já não deixa mais usar porque eu já respondi. Ficou claro aqui? Será que eu preciso recapitular um pouco mais? Eu acho que tá bem claro, hein? Beleza? Então, recapitulando só mais um pouquinho. Antes do menu, eu inscrevo na sequência. Posso adicionar uma marcação para descobrir se ela já chegou nessa etapa desse menu. Se tiver mais de um menu, você coloca menu 2, menu 3, menu com nome tal, menu bebeu água. Se a pessoa não responder, lá na sequência, em X período de tempo, você vai definir o tempo aqui e depois selecionar o fluxo que manda a mensagem de lembrete para a pessoa interagir. É muito simples, tá? Então, se a pessoa não responder, ela recebe o fluxo após tanto tempo. E até ela responder, até ela não responder, você pode continuar tentando impactar ela novamente, igual eu fiz aqui em duas vezes. E numa outra alternativa foi o quê? Enviar o próprio fluxo, onde eu sigo aqui com as mesmas etapas, só que eu usei um bloco de salvar aqui, o módulo salvar, para que o fluxo tente impactar essa pessoa mais uma vez, beleza? Mas é isso, deixa o like, comenta, tira suas dúvidas aí, estou disponível. Um abraço. Valeu.